Olá, Jesus nos abençoe, um prazer estar com você esta noite em mais um programa Espiritismo e Educação que transmitimos toda segunda-feira a partir das 8h30 da noite através da Web Rádio Estação da Luz. Você pode nos acompanhar, pode interagir conosco, tanto através do Facebook quanto também do YouTube, os dois canais de transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Você pode fazer sua pergunta. Olha aí, os canais de comunicação já estão aí na tela para que você possa fazer a participação no nosso programa. Se você, porventura, perdeu uma das edições do Espiritismo e Educação, não tem problema, porque no canal, no YouTube da Web Rádio Estação da Luz, você tem lá na playlist, você vai encontrar a playlist do nosso programa e você terá acesso a todos os programas anteriores. Nós estamos aguardando aqui a chegada do nosso Ronaldo Gomes, que divide a tela conosco, mas temos que dar início ao programa. E vamos lembrar que iniciamos na semana passada comentários acerca da importância da educação. E, para esses comentários, nós temos como base o livro, vou mostrar ele aqui na tela, o livro Lições para a Felicidade, da Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ela tem um texto com esse título, A Importância da Educação, que compõe o capítulo 18 dessa obra. E nós, então, iniciamos os comentários e nos fixamos bastante no programa passado na introdução que ela faz, porque Joana de Ângeles, ela coloca que, antes do seu texto, ela destaca o texto de Allan Kardec no comentário à questão 685A de O Livro dos Espíritos, que, aliás, é um comentário muito importante, porque Allan Kardec lança as bases da educação moral à luz da doutrina espírita. Joana de Ângeles não transcreve todo o comentário de Allan Kardec, apenas uma parte dele, um trecho, mas que é fundamental, da máxima importância. Então, vamos aqui recordar, né? Porque recordar é muito importante, não é mesmo? Então, questão 685A, trecho do comentário de Allan Kardec, que Joana de Ângeles coloca aqui no início, né, inaugurando o seu texto. Abrindo aspas, palavras de Allan Kardec. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Fechando aspas, então essas são as palavras de Allan Kardec, transcritas por Joana de Ângeles na introdução do seu texto sobre a importância da educação. E fizemos várias abordagens no programa passado sobre esta questão, então, da educação moral, que não se confunde com a educação intelectual, que não se faz apenas teoricamente, porque ela precisa da vivência, ela precisa da prática. E que a educação moral é a grande tese do Espiritismo para a transformação moral da humanidade, para sairmos do mundo de expiações e provas e chegarmos ao mundo de regeneração, onde o bem, finalmente, irá predominar sobre o mal, que, infelizmente, ainda nos caracteriza. Acabo de receber aqui informação da técnica aqui da Estação da Luz, que o nosso querido Ronaldo Gomes já vai entrar aqui no nosso programa, na nossa live. Enquanto ele não entra, opa, foi só falar, mas olha essa que coisa, foi só falar que o Ronaldo
estava para entrar e a tela já abre. Eu não sei se isso aí, Ronaldo, foi transmissão de pensamento, foi mediúnico, foi espiritual, foi alguma coisa, hein? Seja bem-vindo, amigo. É uma mistura de tudo. Muita paz, saúde. Perdão aí pelo atraso, mas faz parte do processo. Quem está na lida é assim mesmo. Muita paz, gratidão pelo carinho e atenção. Tavares também, por ter ligado, que a correria aqui danada. Mas quando ele ligou, eu já estava no processo aqui de preparação. Muita paz, Marcos. Estamos aí. A você também, Ronaldo. Seja bem-vindo. Então, Ronaldo, eu estava aqui, então, fazendo a introdução, explicando o que nós estudamos no programa passado e que nós nos fixamos bastante no comentário de Allan Kardec, a questão 685A, quando ele fala da educação moral. E, na sequência, então, nós vimos, basicamente, os 2 primeiros parágrafos do texto da Joana de Ângeles, onde nós destacamos a questão do período infantil e a sua importância para o espírito reencarnado. Então, eu estava aí quando você entrou. Então, agora eu vou passar a bola. Perfeito. Eu já começo aqui, eu vou ler aqui já o terceiro parágrafo, no caso. Sim. Que ela deixa aqui, ela fala assim, deixando a esmo, que aí depois eu entro com a pergunta aqui, deixando a esmo, por não possuir o discernimento hábil em torno dos próprios conteúdos, nem das possibilidades que se lhe encontram factíveis, segue a tríade dos hábitos perniciosos que lhe predominam em a natureza, tornando-se agressiva, aturdida, desconfiada e irresponsável. Os instintos dos quais procedem as suas conquistas ainda lhe sobrepujam na individualidade, prevalecendo as reações biológicas em vez das ações que resultam da razão e do equilíbrio. Bom, Marcos, me veio aqui à mente, quando eu estava lendo isso, o seguinte: seria a influência da matéria no espírito? Ou essa não tem nada a ver? Sabemos que tudo pertence ao espírito, isso é claro. Mas a influência da matéria, ela vem exercer algum desequilíbrio ou algo que possa trazer a esse espírito, na sua individualidade, algum problema em relação à educação? Muito bem, Ronaldo. Boa pergunta. Bem, nós sabemos que somos espíritos numa experiência humana, né? Não é o contrário. Não? E estamos aqui presos ao corpo orgânico, este corpo biológico, que os desencarnados dizem que é, na verdade, uma verdadeira prisão. Por que essa consideração? Porque nós temos que ficar ligados aqui na Terra quase que exclusivamente aos 5 sentidos. Então, né, tato, olfato, audição e assim por diante. E, embora nós tenhamos também o sentido psíquico, mas o corpo oblitera isso. E nós estamos aqui assumindo uma nova personalidade, numa nova família, numa nova condição sociocultural. E somos, sim, dependentes do corpo. E o corpo, muitas vezes, nos traz limitações de toda ordem. Então, nós temos vários enfrentamentos a fazer relativos ao próprio corpo. Então, sim, quando estudamos o espiritismo, nós compreendemos que o corpo influencia o espírito. Vai acontecer, sim. Bom, vamos dizer assim, né, Ronaldo? Você se olha no espelho, por exemplo, e você se acha lindo e maravilhoso. E todo mundo comenta que você é lindo e maravilhoso. Isso leva você a um problema seríssimo de confronto com a sexualidade, por exemplo, né? Já que vai pulular no seu entorno os interesses pela sua beleza física, mas pode ser o contrário. Você pode ter problemas, né? Problemas de saúde, o corpo mais debilitado, mais frágil, e é claro que isso vai sim influenciar o espírito.
Então, na educação, os pais precisam tomar muito cuidado com isso. Tem que entender que sim, claro, seu filho é um espírito imortal reencarnado. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Mas ele é dependente agora do corpo que está ainda em desenvolvimento, Sim. né? E ele vai receber essa influência. Então, por exemplo, se deixar levar pela libido, que está ali Uhum. freneticamente em ebulição, eu estou dando um exemplo. Vamos Sim. dizer que isso também é uma das situações. Porque aí vem a educação moral, esse desenvolvimento intelectual, mas a educação moral, através desse processo, desse ensino, dessa educação que provém lá de trás, como nós já falamos aqui em várias outras, em vários outros programas, que já vem até mesmo antes do nascimento, e o que o espírito já traz também as suas tendências, mas esse processo de educação que vem na infância e sucessivamente na adolescência, pré-adolescência, esse ápice aí, esse meio entre a infância e vamos dizer, a fase adulta, pré-adulta, seria esse foco ali, essa luta interna do espírito? Uhum. É o que a Joana de Anjos, Ronaldo, está colocando aqui nesse parágrafo, que se a educação moral não for acionada, o espírito tem a tendência de se deixar levar pelos seus instintos, por aquilo que ele já traz do seu passado, que nem sempre é bom ou totalmente bom. Então, a educação moral tem que exercer essa influência. Se deixarmos a criança crescer à vontade, com toda a liberdade, de qualquer maneira, o que, que vai acontecer quando ele começar a entrar na pré-adolescência e na adolescência? Esses instintos, todas essas tendências vão aflorar, vão vir à tona, porque a educação não soube nem corrigir as más tendências, nem criar os bons hábitos. Quer dizer, deixou-se ele solto. Então, quando entra na adolescência, o espírito vai se mostrar tal qual ele é. E aí é o problema, como a Joana nos lembra aqui no texto, porque a maioria, não todos, obviamente, mas uma grande maioria vai pelos instintos. Porque se olharmos hoje a evolução, nós vamos perceber o seguinte: olha só, então está aqui, ó, perfeição está aqui em cima, certo? A criação está aqui embaixo. Ok, muito bem. Você tem que chegar à perfeição. Tá? Vamos nos analisar friamente a nossa condição evolutiva hoje. Nós estamos mais para a perfeição ou estamos mais para a criação? Ou seja, nós estamos mais para o amor pleno ou estamos mais para os instintos e sensações? A resposta é claríssima. Nós estamos mais para os instintos e sensações. Então, se a educação moral não for aplicada, a nossa tendência é seguir por aí. Então, o que ela diz aqui, deixada a esmo, por não possuir o discernimento hábil em torno dos próprios conteúdos, nem das possibilidades que se lhe encontram factíveis. Segue a trilha dos hábitos perniciosos que lhe predominam em a natureza. Em a natureza, então, não é a biológica em si, é a natureza do próprio. A natureza do espírito, a natureza interior, é o que ele traz, né? Essa é a referência da Joana. Perfeito. Então, é por isso, Ronaldo, que nós temos que ficarmos atentos ao que as crianças começam a revelar para nós. É o espírito se revelando. Então, não pode deixá-lo solto com a sua natureza, com aquilo que ele traz do seu passado. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Penso que não há nenhuma dúvida quanto a isso. Eis porque a educação exerce papel relevante na construção do caráter do cidadão. Uhum. Desde quando orientada a partir da infância, mediante a criação de hábitos formadores dos sentimentos e do caráter, que propiciam o saudável relacionamento social e o consequente crescimento moral
espiritual. Mais uma vez, aqui ela coloca um moral espiritual. Uhum. Eu vou me prender aqui, depois eu entro com uma pergunta. O que seria esse crescimento moral espiritual? Bom, nós somos destinados a chegar à perfeição. Ok, isso é o que o Espiritismo nos apresenta. Bom, perfeição significa, obviamente, perfeição em tudo, porque se não for em tudo, não será a perfeição. Então, perfeição intelectual, perfeição moral, perfeição espiritual, perfeição total, até o grau máximo que Deus permite que cheguemos, porque nós não podemos equivaler a Deus, que é a perfeição absoluta. Bem, nós costumamos falar com a doutrina espírita que precisamos nos moralizar e nos espiritualizar. Bem, você pode ser uma pessoa moralizada, ou seja, uma pessoa ética, honesta, bondosa, fraterna, solidária, mas não ser espiritualizado. Ou seja, por exemplo, não acreditar nem na existência de Deus. Mas isso é uma incongruência? Não, não é, porque nós temos esse fato, tá? Da pessoa que não acredita numa vida depois da morte, acha que essa questão de alma é com a religião, mas ela não tem religião, mas ela é bondosa, é fraterna, é ética, é honesta, porque é um espírito que já conseguiu se moralizar, já consegue colocar em prática as virtudes que ele vem desenvolvendo. Agora, falta o componente de olhar a vida pelo lado espiritual. Então, existe uma diferença entre moralização e espiritualização. Normalmente, a moralização já é o degrau, né, para a espiritualização. E a espiritualização normalmente vai puxar a moralização, porque quando você se vê frente a frente com a sua realidade de espírito imortal, isso automaticamente muda a sua visão de vida, seus valores, seu posicionamento, e você parte para a sua moralização, que é o desenvolvimento das virtudes. Então, didaticamente falando, né, tecnicamente falando, nós podemos separar as duas coisas, o moral e o espiritual. Mas vamos entender que tudo está em interação. Um acaba se misturando com o outro, um acaba puxando o desenvolvimento do outro. Mas é fato, né, Ronaldo, que nós temos pessoas que são moralizadas, incorruptíveis, mas que não são espiritualizadas ainda. E, normalmente, o espiritualizado, ele já está moralizado. Sim. E temos muitos que são espiritualizados e são corruptíveis. E aí? Pois é, porque aí é a espiritualização que podemos aqui classificar como defachada. Ela é exterior, não é interior. Porque quando é interior, jamais você se deixará levar pela corrupção. Por isso que Jesus nos advertiu: existem muitos lobos em pele de ovelha, e nem toda palavra provém de Deus. Então, aí são os cuidados que nós temos que tomar. Marcos, por que desde o princípio... Vou fazer uma pergunta bem fácil para você agora. Por que desde o princípio a educação vista como primordial na infância? Porque eu vejo, desde a minha formação, é claro, que de uns tempos para cá, e com o advento do espiritismo, essa discussão vem muito à tona sobre o processo da educação, da espiritualidade, da humanização. Tivemos em Pestalozzi bem antes disso, é claro, mas só para tentar levantar aí. E não há um curso, nunca houve disso, mas hoje esse debate ainda se torna, vamos dizer, é grande, talvez, mas não se destaca tanto na mídia. Mas por que ao longo da história da humanidade isso não foi dada à educação exercer esse papel realmente, como ela diz aqui, relevante? Não sei se me fiz compreender com essa pergunta. Sim, sim. E hoje nós discutimos, ela vai falar aqui sobre até a parte acadêmica. Eu não quero chegar lá agora, mas levantando essa ideia, que já não houve todo esse processo. Vamos voltar à Grécia, que teve aquele princípio educacional, as civilizações passadas e tal.
E hoje ainda vivenciamos essa dificuldade de aprendermos a educação que se principia dentro de casa, mas nesses valores humanos, valores espirituais. Se nós olharmos, Ronaldo, as chamadas civilizações antigas, talvez exceção de gregos e romanos, mas todas as civilizações antigas atrelavam a educação à religião. Então, normalmente, eram os sacerdotes que providenciavam a educação, normalmente religiosa, né, ligada à doutrina religiosa daquele povo. Os gregos, apesar de ter uma mitologia muito forte, mas eles desligaram um tanto quanto a educação desse quadro religioso, tanto que vai surgir a pedagogia, a figura do pedagogo, uma série de coisas ali na antiga Grécia. O Império Romano, que vem então na sequência, ele vai extrair muita coisa lá dos gregos. E embora os romanos também tivessem uma forte mitologia com a crença em variados deuses, mas a educação romana, ela tinha um tanto quanto de defesa do Código Civil, da preparação do cidadão romano para a vida, para o império. Então, ela saiu um pouco dessa área da religião. Acontece que o ano 325 é um ano muito importante nessa história, porque é o ano da criação da Igreja Católica Apostólica Romana no Concílio de Nicéia. Nicéia é uma cidade, hoje ela tem outro nome, e que, só para situar para quem está nos acompanhando, ela fica hoje na Turquia, lá no Oriente. E o que aconteceu? A partir da criação da Igreja Católica, a educação ela passou totalmente para o lado religioso. E as escolas existentes, durante muito tempo, eram apenas e tão somente as escolas mantidas pela igreja. E isso perdurou durante séculos. Nós temos que entender que a reforma, né, ou seja, quando surge a igreja protestante, nós estamos em mais de 1500. É muito tempo, né? Nós temos aí aproximadamente uns 1200 anos em que a educação ficou sob o domínio da teologia católica. Aí vai surgir a Igreja Protestante. A Igreja Protestante, com Lutero, veio realmente abrir um novo horizonte para nós no campo da educação. E eles tinham uma visão realmente bem mais abrangente, bem mais ampla da educação, porque eles não consideravam simplesmente a educação do ponto de vista da doutrina religiosa. Mas isso, infelizmente, foi por pouco tempo, né? Porque depois do primeiro século, a Igreja Protestante também se perdeu em lutas acerbas com a Igreja Católica e se fechou também no dogmatismo. Tá? Então, tudo isso, ao longo da história, explica por que a tendência da pedagogia, quando ela vira realmente uma ciência da educação, foi ir para o lado liberal e desvinculado, então, da religião, porque era um anseio de se desligar da religião. Quando ela se desligou da religião, ela proclamou a sua laicidade. A educação tem que ser laica. A religião não pode estar dentro da escola. E moral e religião se confundem. Tem aí um atavismo histórico que confunde uma coisa com a outra. Então, nós hoje, você colocou muito bem, Ronaldo, nós sentimos a necessidade de trabalhar essa questão da formação do caráter, do desenvolvimento do senso moral, da ética, das virtudes. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma dificuldade enorme de falar de educação moral, porque ainda nos remete para a parte religiosa. Isso aí. Esse é o grande problema. Então, você tocou na ferida. Então, esse choque, esse tabu ainda é muito forte na sociedade humana. E tanto que ainda fica essa discussão
da discussão da religião nas escolas, e lembra disso? Colocam, não colocam, acabou que ficou em água. E por que não discutir, então, a moral e a ética e a cidadania, que estão intrinsecamente ligadas à moral? Não adianta nós fugirmos disso. Uhum. A moral, falar em moral, você vai falar em cidadania, em ética e moral. Não tem como. A própria moral em si pede isso, a ética e a cidadania. Então, eu acho que esse ativismo, essa briga, na verdade, não seria também desvencilhar, rasgar de uma vez por todas essa influência, não é da religiosidade, mas a influência da religião que ainda está muito forte na sociedade. Eu acho até que você respondeu, mas eu estou forçando mais a barra para esmiuçar mais esse assunto, entendeu? Com certeza, Ronaldo. Nós temos que entender que a moral ela não pertence a uma religião institucionalizada. Ela não é do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo. Não. Moral está ligada à filosofia. Aliás, essa é uma das propostas que está agora em discussão. Ou seja, que pelo campo da filosofia se possa trabalhar a moral, a ética, a cidadania, a humanização. E muitos não entendem, isso é bem interessante, muitos não entendem o posicionamento de nós espíritas, porque nós espíritas nunca defendemos o ensino de doutrina religiosa nas escolas, tanto que o movimento espírita, como um todo, no Brasil todo, se recusou a dar aula de espiritismo nas escolas, porque nós entendemos que a questão da formação do caráter, da correção das más tendências do espírito, não se faz com uma ou a doutrina religiosa, esta ou aquela. Não. Mas se faz com a educação moral. Essa sim. E que não precisa ter o carimbo, o rótulo de uma igreja, de uma doutrina religiosa. Nós precisamos ir para o campo comum, o terreno comum, que Allan Kardec lembra lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o terreno comum? Os ensinos morais de Jesus. Esse é o terreno comum. Aliás, entre os anos 35 e 36, do início da era cristã, o evangelho que existia era conhecido como Ditos do Senhor. Ele foi escrito por Mateus e trazia apenas os ensinos morais de Jesus. E, sinceramente, Ronaldo, nós devíamos ter continuado com os ditos do Senhor e nada mais. E a nossa história acho que teria sido muito diferente. E essa é a proposta do Espiritismo. Não é ensinar Espiritismo nas escolas. Se você quiser, né, se você souber que eu, professor, sou espírita, tenho aí toda a minha crença, se você quiser saber melhor, bem, qual é o convite? Vai lá até o centro espírita, ou vai estudar as obras, mas aqui dentro da escola nós estamos trabalhando formação do caráter, nós estamos trabalhando o que é viver eticamente, o que é ser um cidadão responsável, o que é pensar no bem coletivo, porque aí nós estamos trabalhando a educação moral. Então, trabalhar também o socioafetivo, que tem agora nas habilidades aí da BNCC. Sim. O socioafetivo também você pode trabalhar isso na escola tranquilamente e tocar na parte moral, nos valores humanos, nos valores morais. Marcos, aí por isso que eu estou tocando nessa parte para que nós cheguemos aqui. O que ela vai seguindo aqui diz assim: naturalmente, a educação acadêmica convencional abre portas para as atividades externas, propiciando os conhecimentos que equipam o ser para os enfrentamentos, para as conquistas da ciência e da tecnologia, para a adoção de doutrinas filosóficas e sociais, para o desenvolvimento das aptidões para a cultura, para a arte, para a crença religiosa. Marcos, por que a educação acadêmica se perde tanto ainda no aspecto de um materialismo muito forte? Perdão, mas é uma realidade. É uma realidade. Ainda é. Nós vivenciamos isso, uma materialidade levando o ser que está ali
há várias ideologias, até políticas partidárias, e aí entra um aspecto da politicagem, eu não falo da política em si, mas de uma politicagem de interesses vários que eu tenho chamado de ideologias, de vários aspectos. E o jovem que está chegando à vida acadêmica, se ele não tiver uma base sólida familiar, uma cabeça própria, vamos dizer assim, a maioria se perde, Marco. É o que nós vemos. A grande maioria acaba se perdendo nesse conceito acadêmico que eu digo, não é ruim. Mas a prática que se exerce ali dentro, por que ainda vivenciamos tanto materialismo, Marco? Pois é, Ronaldo. Quando a Joana de Anjos nos coloca aqui, né, ela fala aqui da educação acadêmica, nós podemos entender a chamada educação formal, que vai da escola de educação infantil até a universidade. Ora, se não há nenhum trabalho, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, para preparar essas crianças e jovens para uma visão espiritualista da vida, para uma visão superior, para que eles tenham ideais mais nobres de vida, quando chega no ensino superior, que ele vai fazer aí a faculdade disto ou daquilo, ele vai chegar materialista. Ou seja, ele já está preparado nesse campo, porque nós confundimos a educação formal, acadêmica, com instrução, com formação técnico-profissional. Porque hoje, se você entrar nas escolas, se você for ter aí as experiências, você pode fazer N visitas e acompanhar, e vai ver que está todo mundo focado nisso. Ensinar conteúdos curriculares. É isso que se faz. Sim, a Joana de Anjos está muito clara aqui. Isso também é útil, isso também é importante, claro, vai formar você para a cultura humana, vai lhe preparar para uma profissão, etc, etc. Mas vai deixar você no vazio existencial. E aí as ideologias, como você coloca aí, essas ideologias que defendem interesses pessoais e de grupos e que se misturam, né, com essas questões político-partidárias, elas, no ensino superior, começam, então, a predominar. Elas dominam. E o jovem está lá despreparado, a escola básica não trabalhou nada dessas coisas com ele adentra o curso universitário e é um mundo novo. Um mundo de esquerda, de direita, de centro, de materialismo, disso, daquilo, e ele, nessa confusão toda, ele vai ser manipulado com muita facilidade. Porque educação, ela deve priorizar o fazer pensar. Mas isso daí não é de interesse das elites. Já pensou? Ronaldo, imagine isso. Você fazer, desde a criança, fazer ela pensar, discernir, escolher utilizando a sua razão, saber separar o joio do trigo, o que lhe faz bem e o que lhe faz mal, o que faz bem para a coletividade e o que faz mal para a coletividade. Deus me livre, não é, Ronaldo? Porque quando chegar lá na juventude, eu não vou conseguir fazer mais a cabeça dele, né? Porque ele já veio formado e não vai se deixar levar por qualquer coisa, porque ele aprendeu a pensar, ele aprendeu a utilizar a razão, tá? Então, e ele aprendeu valores que levam ele a olhar a sua vida e a vida dos outros além da matéria. Mas como nós não temos trabalhado isso na educação básica, nós vamos ver boa parte dos jovens perdidos. E aí, qualquer influência maior sobre ele pode levá-lo. E é o que, infelizmente, nós estamos assistindo. Marcos, mas também o professor não exerce, aí entra um aspecto da educação. E como professor acadêmico também, que já passei por isso, não exerce uma grande influência para os nossos alunos, os nossos adolescentes, os nossos educandos, que pode ser negativa ou positiva na formação
dessas pessoas, desses agentes que estão ali? Com certeza. O professor ou professora que diz que está lá na escola só para ensinar matemática, está extremamente equivocado. Você é um ser humano que está lidando com outros seres humanos que estão num processo de desenvolvimento que você já passou, embora você também tenha que estar sempre pronto para novos aprendizados. E é um engano achar que você não influencia as crianças e os jovens. É claro que influencia as suas falas, os seus exemplos, seus valores, sua postura dentro e fora da escola. Tudo isso influencia os educandos, influencia os alunos, porque você é ser humano que está lidando com seres humanos. Você não é só professor de matemática, você não é só professor de história. Não, você é um ser humano. E você tem os seus valores de vida. Todos nós temos. Você tem a sua filosofia de vida. Como é que você está passando isso para eles? Você está dando campo para que eles discutam essas coisas com você? Você aceita o contrário do que você pensa? Porque isso é muito importante. Então, a influência dos professores é muito grande, é tão forte quanto a influência dos pais. Os professores não se enganem em relação a isso, mesmo os professores universitários do ensino superior, porque o jovem ele ainda é flexível, ele ainda é maleável. E dependendo do discurso que você faz lá na sala de aula com eles, abordando este e aquele assunto, você está exercendo uma influência sobre ele, que pode ser positiva, mas pode ser negativa também. Me faz lembrar uma professora, quando me chamou, disse assim: Ronaldo, o que você fez com essa turma aí que estão maravilhados? Tá? Ela fez: não fiz nada. Eu pergunte a eles. Não, mas tem alguma coisa aí? Eles estão aqui. Não, fala, professor. O que eu não fiz nada, eu só falei assim de respeito, que eles deveriam, acima de tudo, se respeitarem também. É uma diferença entre aceitar. Eu não tenho direito de aceitar nada, é um direito meu, não sou obrigado a aceitar, mas tenho a obrigação de respeitar o outro e também de ser respeitado. Mais ou menos isso, e daí eu fui levando a discussão. Ela está explicado, não é possível, mas qual foi a disciplina? Eu falei: a disciplina de cidadania, da ética, da filosofia, mas eu comecei falando simplesmente da alegoria da caverna e daí foi destrinchando. Aí ela: meu Deus do céu, mas a turma tá outra. Eu falei: que bom, e toquei no assunto, até porque eles pedi permissão primeiro, porque eu soube que eles tinham feito uma professora chorar. Ora, uma turma fazer a professora chorar. Aí ela ficou: eu não sabia, pois é. E aí eu aproveitei, e quem acabou chorando foram eles. Aí ela falou: é isso. Mas então, Marcos, é isso. Sabe por que eu estou revelando isso? Você já notou, com certeza já notou, nós estamos aí com a nossa idade já avançada, temos muito ainda que fazer, estamos aqui para isso. Os olhares dos jovens, dos estudantes, olhares assim no horizonte, como, eu não queria dizer essa palavra, mas parece que perdidos. Vem para a escola, vai para a faculdade, mas estou indo para onde? O que eu estou fazendo aqui? O que você acha dessa reflexão, Marcos? É uma reflexão muito importante, Ronaldo. Os índices de depressão e suicídio entre adolescentes e jovens está alarmante no Brasil e no mundo. Tá? Mas por que tanta depressão? Por que tanto suicídio? Porque muitos jovens não sabem por que estão vivendo. Eles não têm nenhum tipo de ideal superior, nada. Tá, tem uma formação profissional, então ser um profissional disso ou daquilo, mas vem as pressões sociais exigindo isso, exigindo aquilo, e muitos não têm nenhum tipo de preparo psicológico
para, por exemplo, de repente ficar famoso aí pelo YouTube. Né? Isso é considerado um influenciador. E ele não está preparado para lidar com isso, para ganhar muito dinheiro, para ficar dando entrevistas, para ter que responder a todo mundo, os que concordam, os que discordam do que ele fala aí na internet. E daqui a pouco ele não aguenta mais, tá? Ele explode, porque ele não foi preparado para nada dessas coisas. Tá? E como ele não tem um ideal maior de vida, mesmo fazendo muito sucesso e ganhando muito dinheiro, e comprando carro, moto, mansão, jatinho para viajar, não sei o quê, mas ele vive no vazio. Porque chega uma hora que essas coisas não satisfazem mais, né? Você começa a cair no tédio. Sempre aquilo e tal, e o negócio, e nada resolve realmente esse vazio. Então, nós aqui chamamos a atenção, principalmente dos pais, porque os pais precisam trabalhar esses objetivos maiores de vida, essa finalidade maior do viver, e para responder 4 perguntas básicas, importantíssimas, que muitos jovens não têm resposta. Vamos lá. Quem sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Porque tem a chamada morte aí. Responder essas 4 perguntas, mas com fundamentação sólida, né, e que o materialismo não dá, é importantíssimo para que esses jovens não fiquem mais perdidos e achando que, por exemplo, o suicídio seria o melhor caminho, né? Porque ela vai acabar com as suas angústias íntimas, mas não vai acabar, porque a vida continua depois da morte e ele vai ter que responder por esse ato perante a lei divina. Perfeito, Marcos. Isso aí é que tá, essa questão de preparar para a vida já começa no processo da educação familiar e que segue também nesse processo de uma vida acadêmica, uma vida escolar também. E aí é que entra a Joana de Ângeles mais uma vez. No entanto, é a educação moral que deve ser igualmente conferida a fim de encarregar-se de desenvolver os sentimentos capazes de enfrentar e superar o egoísmo, a crueldade, a imprevidência, esses inimigos ferrenhos do progresso pessoal e coletivo da humanidade. Marcos, aí eu digo a você e pergunto, digo assim, porque a luta é uma luta árdua, porque é uma luta contra o egoísmo, que é avassalador, a chaga da humanidade, como diz a espiritualidade. E a pergunta fica, afinal de contas, o tempo está aí mais escasso, mas podemos dar essa pincelada e preparar já para o outro programa. Em que se baseia, então, a educação moral, Marcos? Qual é a base de alicerce que nós podemos dizer assim? É daí que se começa e que se principia, tanto na família como na vida escolar e acadêmica, para esse desenvolvimento, essa evolução de que nós estamos com sede de saber, com sede de entender por que eu estou na vida, por que eu estou aqui vivendo, o que eu estou fazendo numa transmissão aqui contigo hoje, por exemplo. Para quê? Eu estou perdendo meu tempo, eu e você? Afinal de contas, para que isso tudo? Pois é, Ronaldo. Allan Kardec, nós vimos isso já no programa passado, na questão 685A, ele nos coloca exatamente isso. Qual é a base da educação moral? Em que ela se baseia? E para fazer o quê? Quer dizer, a educação moral é a arte de formar os caracteres, ou o caráter. Lembrando que esse formar o caráter é desenvolver o senso moral. Tanto que os espíritos, em outra questão, responde a Allan Kardec que o nosso problema é falta de desenvolvimento do senso moral e que a educação é que precisa acelerar isso. Para realizar a formação do caráter, precisa combater as más tendências do espírito. Então, está aí a outra base da educação moral. E, fazendo isso, precisa dar a ele novos hábitos.
E aí, quando Kardec diz que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, esse é o trabalho da educação moral, que, infelizmente, a escola empurrou totalmente esse trabalho para a família. Mas a família está despreparada para realizar essa tarefa. É tarefa da família, claro que é, não resta nenhuma dúvida. Mas os pais, né, destas últimas gerações têm estado sem preparo, porque a escola não trabalha a educação moral, ele não está preparado agora, enquanto pai, para trabalhar isso com seu filho. Tá, mas como é que nós vamos resolver isso? Então a família deve devolver a educação moral para a escola? Não, não, não se trata disso. Na verdade, família e escola precisam sentar, dialogar, conversar, tá? E entender que as duas têm que promover a educação moral. Ah, mas já tem professor que está aí nos assistindo, fácil é falar, né? Com a carga de trabalho que eu tenho lá na escola, não sei quantas turmas, tenho que dar não sei quantas horas de aula, preparar essas aulas, ver os conteúdos, as provas, as notas, as avaliações, não sei o quê, e espaço e tempo para trabalhar a tal da educação moral. Mas aí você, Ronaldo, já deu o exemplo que você fez isso lá na faculdade. Você aproveitou, né, uma situação para entrar com a reflexão sobre o respeito ao próximo, a si mesmo e assim por diante. Aí a sua colega, mas qual é a disciplina aí? Eu ia falar, ética, cidadania. Ué, é isso. Porque também não se trata de criar. Então, vamos criar dentro da escola a disciplina e educação moral e vamos montar todo um conteúdo curricular para essa disciplina. Não, porque aí nós vamos ficar com a educação moral apenas na teoria. E não se trata de discutir simplesmente na teoria. Não adianta eu saber o que Platão achava da moral, o que Spinoza considerava que fosse moral, o que Kant elaborou em termos de moral. Tudo isso é teoria, é conhecimento, mas não vai me fazer uma pessoa melhor, não necessariamente. Tá? Então, educação moral é isso: corrigir as más tendências do espírito, desenvolver o seu senso moral e dar-lhe bons hábitos, visando não apenas o bem de si mesmo, mas o bem da coletividade. Muito bem, Marcos. E ela diz aqui, ó, a educação consegue modificar as estruturas negativas da personalidade, proporcionar campo para o crescimento dos impulsos morais edificantes, para guiar o pensamento no rumo dos deveres, oferecendo forças para que se expresse as aptidões nobres, que são heranças divinas jacentes em todos os seres. E ela diz mais, pode-se perceber a importância da educação mesmo entre os animais irracionais, e que nós vemos isso. Nós damos tanto trabalho para educar os nossos animais, domesticá-los, e esquecemos de educar os nossos jovens, as nossas crianças. É interessante essa observação que ela faz, e é verdade, não é isso? Olha, você está pior. Nem o animal faz isso. O animal fala, ele vai me obedecer. Mas porque você educou, teve o trabalho, nem percebeu de educar aquele animal. Mas para educar o filho, não. Quer chorar? Não, toma, fica com o celular. Vai, fica aí, hoje é o celular. Fica à vontade, mas não me perturbe, por favor. O animal, não. O animal você educa. Vai deitar, senta. Aí vai dar comidinha. Não perde. Você educa, você adestra. Não é isso? Porque é um animal. Mas o adestramento é um processo de educação ao animal. E quando se trata de nós, é desculpa falar, mas essa aberração. É uma coisa difícil, como é difícil educar, mas não se educa. É difícil educar porque nós não nos reeducamos. E aí, Marcos, esse finalzinho eu queria que você fizesse uma reflexão com o Mestre Jesus. Porque, como mestre, ele traz para nós essa reflexão de exemplo, de educação moral, que não é santidade, é o respeito com o outro, para com o outro. A vida de Jesus toda foi isso.
de resgatar esse processo de educação na humanidade, rasgando o egoísmo de uma vez por todas da humanidade, porque ele é sutil. E Jesus, em seus exemplos conosco, enquanto esteve conosco, deixou essa marca. Amai-vos uns aos outros. O que eu faço, podeis fazer. Não julgueis para não seres julgados. Se bateres a outra face, oferece a outra. É uma luta constante, porque ele diz, vai, não peques mais, pois a tua fé que te salvou. Eu não salvei ninguém, eu não vim, aliás, salvar ninguém. Eu só vim exemplificar o que o Pai me ensinou para que eu trouxesse a vocês. E aí, Marcos, não será em Jesus esse exemplo maior para que nós possamos nos resgatarmos como os espíritos imortais aqui, no plano da Terra, reencarnados? Com certeza, Ronaldo. Exatamente isso que os espíritos superiores nos ensinam. E é por isso que lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é indicado como nosso guia e modelo. E é ele que nós precisamos seguir. E vamos trazer aqui, recordar aquela cena, quando o jovem chega lá para ele todo entusiasmado, e começa lá, bom mestre, e Jesus já o interrompe a fala dele, bom somente o Pai que está no céu. Mestre, sim. Essa colocação de Jesus é muito significativa, é muito profunda, porque quando você estuda o Evangelho, você mergulha na vida e obra dele, conforme a narrativa de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai vê-lo sempre atuando como um mestre. Mas o verdadeiro mestre, por isso que ele é chamado de mestre dos mestres. Porque ele não se isola, ele não se esconde, ele não fica meditando lá em cima de um penhasco, nem fica dando lições, pairando acima dos discípulos. É tudo o contrário. Ele está normalmente com os discípulos. Ele senta ao chão na casa de Pedro para conversar sobre as lições do amor ao próximo. Atende a multidão na rua, na praça, lá na beira da praia. Conversa com todo mundo. É o verdadeiro mestre. E sempre que chegam para ele para perguntar, inclusive os discípulos, mas, Senhor, o que quisesse dizer em relação a isso que o senhor acabou de dizer aqui? Nós não entendemos. Ele reuniu os 12 e pacientemente, essa parábola que eu disse, na verdade, representa isso, assim, assim, tal. E assim, com toda a paciência, compreensão, tolerância, mas exercendo sempre a autoridade moral. Porque todos viam nele aquele ensino que saía de dentro dele. E ficavam maravilhados porque, além de ensinar, ele exemplificava, ele era aquilo que ensinava. Ele era, pura e simplesmente. Embora ele tenha chamado os doutores da lei, né, os fariseus, de hipócritas, e mais de uma vez, mas ele fazia isso com a autoridade moral que ele possuía. E os fariseus da época, que tentavam tentá-lo, né, e pegá-lo em contradição, saíam sempre de cabeça baixa e ficavam irritados porque Jesus mostrava ser superior e que eles não conseguiam enredá-lo, prendê-lo em alguma coisa. E ele é o nosso guia e modelo. E, portanto, é ele que nós precisamos seguir. E como está faltando, né, seguirmos Jesus? Agora, para seguir Jesus, você tem que estar com ele. Vamos lembrar aqui a conversa que ele teve com o jovem rico. Ah, Senhor, eu quero lhe seguir, eu estou aqui já para lhe seguir. E Jesus pergunta para ele, você segue os mandamentos? Essa pergunta, na época, ele estava, na verdade, colocando os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Então, foi essa pergunta ao jovem judeu. Você segue os mandamentos? E o jovem responde na hora para ele, perfeitamente, Senhor, desde todo sempre. Amo a Deus acima de todas as coisas. Não cobiço a mulher do próximo. Não mato, não roubo. Ele se colocou ali
como seguidor dos 10 mandamentos. Jesus o parabeniza e diz a ele, bem, mas falta uma coisa. Você precisa agora sair daqui, tá? Abrir mão das suas posses, porque ele era um jovem rico, ajudar o próximo, aqueles que estão em sofrimento, que estão na miséria, e aí sim, feito isso, você pode voltar e aí você vai me seguir. Porque o problema do jovem, apesar de obedecer os 10 mandamentos da lei, mas ele era apego aos bens materiais, à riqueza material que ele possuía. Esse era um grande problema. Jesus sabia disso. Conversa com ele fraternalmente e indica para ele que só estava faltando isso. Olha, você tem que abrir mão dos bens materiais. Como você vai me seguir para pregar o evangelho se ao mesmo tempo você quer servir a mamon, né? Você quer servir a riqueza, você não quer abrir mão da sua vida social, nada disso. Vai e faz isso. Feito isso, volta, você está pronto para me seguir. E isso doeu lá no fundo da alma do jovem rico, porque realmente ele não estava preparado para isso. Abrir mão da sociedade, das festas, sabe? Daquela riqueza toda que ele usufruía. Aí ele baixa a cabeça e vai embora. E não volta. Ele não retorna. Porque estava... Então, nós também temos que entender isso. Nós somos uma espécie de jovem rico que não deixamos Jesus entrar ainda no nosso coração, entrar na nossa alma para realmente nos transformar. E sermos os verdadeiros mestres, ou seja, preocupados com os discípulos. No caso aqui, os alunos, os educandos, os filhos. E nós precisamos ser como Jesus. Ele não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com os outros, cumprindo a sua missão de nos trazer a lei de amor. E é para isso que nós temos que ir na educação. Muito bem, Marcos. Esse crescimento espiritual uns com os outros, não só no seu individual, mas principalmente Jesus trabalhou o tempo todo o individual nesse processo engrandecedor da evolução do espírito, mas principalmente pensando e abraçando a coletividade, o todo, pensando na humanidade como um todo. E aí chegamos ao final, Marcos. Semana que vem iremos prosseguir, se Deus quiser. Muita paz, saúde a todos e gratidão. E segunda-feira, dando prosseguimento aí o nosso estudo com Joana de Ângeles, mais uma vez sobre a educação do ser integral. Nós vamos falar sobre isso. Muita paz. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso Espiritismo e Educação. Então, lembrando a todos que a base dos nossos comentários está aqui, capítulo 18 do livro Lições para a Felicidade, do Espírito Joana de Ângeles. Semana que vem tem mais, muito mais considerações. Um grande abraço a você, paz em seu coração, Jesus nos abençoe e que possamos continuar semeando o bem e o amor para a renovação da humanidade. Até nosso próximo programa.